Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o de número 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Por isso, paz do Senhor, irmãos. Amém? Senhor, nós abrimos esta oportunidade de culto ao Senhor. Invocamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, Senhor, a fim de que, adorando, louvando e glorificando o Teu santo nome, como igreja, como família, como irmãos, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, livrando de toda espécie, Senhor, de interferência cuja realidade espiritual não condiz com este momento estabelecido pelo Senhor para nos reunirmos aqui. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Ministra sobre nós o Espírito do Senhor para imprimir em nós, ó Deus, aleluia, a vontade e a bondade do Senhor em cada louvor cantado, em cada mensagem, ó Deus, que expressa a Tua grandeza, a Tua beleza, a nossa fortaleza que é o Senhor, em nossa verdadeira adoração. E derrama, ó Deus, a Tua bênção copiosamente sobre o povo que se reúne neste lugar. Não só aqui, Senhor, mas em cada lugar em que há um povo reunido cuja menção do Teu nome e a dedicação à Sua palavra, em prestação de culto ao Senhor, seja derramada completamente a Tua bênção para todo o Teu povo, em nome de Jesus. E fica conosco e nos conceda de vivermos este momento tão abençoado, Senhor, alegrando o nosso coração e o nosso espírito, tributando a Ti a glória que Tu é devida, Senhor, porque Tu és, e não há outro que se compara a Ti. E quando nós entramos na Tua presença, expostos à profundidade do Seu olhar em nossa alma e coração, sabemos que encontramos, aleluia, o Teu perdão, a Tua graça e a Sua misericórdia que tem operado a favor de nós em nome de Jesus. Quando entro em Tua presença. Renda-se ao Senhor. Os Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra Teu louvor. Quando entro, oh aleluia, Senhor, estamos diante de Ti, Jesus. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória,
é o Senhor. Adore ao Senhor, oh aleluia. Tua glória enche nossas vidas, Senhor. Como a própria palavra do Senhor nos diz, nascemos para o louvor de sua glória. Por isso pedimos ao Senhor, seja engrandecido, ó Deus, das nossas vidas. Seja engrandecido em nossas vidas. Aleluia. Que a tua glória seja manifestada em cada um de nós. Aleluia, Jesus. Adoremos ao Senhor. Engrandeçamos o nome de Jesus. O nome do Senhor sobre todo nome. O Deus de nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Só a igreja. Todos juntos. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém? Nós vamos louvar a Deus com um dos cânticos. Há muitos anos, quando o conheci, ele passou a fazer parte do meu devocional. É uma canção das mais completas de louvor e adoração que eu conheço. Porque ele fala do nosso coração de entrega, ele fala do nosso chamado, ele fala da nossa existência, ele fala do nosso compromisso de verdadeira adoração com o Senhor. Ele está explícito tudo o que o primeiro capítulo de Efésios fala a nosso respeito. E nós somos chamados para isso. Paulo diz: quando eu estiver com o Senhor, saberei como o Senhor me conhece, como Ele me vê. Como você se vê é diferente de como Deus te vê. O que você é e o que você faz reflete a glória de Deus. Por isso a convocação é que todos nós, vivendo como cristãos, consagremos a nossa vida para o Senhor.
e seremos um professor, um técnico de prótese, um vendedor, e todas as profissões como instrumento de louvor e adoração a Deus, porque lá Deus está presente para manifestar a sua glória. Então medite nesta canção e veja a completude que ela sugere quando nós louvamos a Deus com ela. Ele fala de consagração, ele fala de dedicação, ele fala de verdadeiro testemunho, ele fala de adoração e ele fala de entrega ao Rei dos Reis. Consagre o que você é, o que você faz, o que você representa para Deus no mundo. Ao Rei dos Reis, consagre tudo que são. Adoremos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ações de graças. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Desde que aceitamos Jesus, fizemos isso. pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Compromisso. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei com Louvar e testemunhar. tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Mais uma afirmação. Pois tu és o Deus Criador. Toda glória e todo louvor. A honra, a glória, a força e o poder
ti a honra, Senhor. Porque há, Senhor, a Deus amado, uma profundidade em teus pensamentos que são impenetráveis, Senhor. E uma riqueza de conhecimento, Deus amado, que desvendou a nós o mistério do Evangelho, Cristo Jesus, o Salvador. Por isso nós te adoramos, Senhor, pela mente soberana e infinita, que num projeto tão maravilhoso, tão profundo e tão glorioso, nos deu a oportunidade, reunidos aqui nesta noite. Te adoramos, Jesus. Cantamos para ti, admiramos a profundidade do teu conhecimento, Senhor. Adoremos ao Senhor, ó profundidade das riquezas. Sabedoria.
Dê glórias ao Senhor. Ó Senhor, Tu és digno de glória. Quão profundos foram os Teus pensamentos a nosso respeito. E quantas maneiras usou o Senhor para nos alcançar, para nos conduzir, a nos aproximar de Ti, Senhor, para estarmos no lugar onde refletisse a Tua luz e conhecendo o Evangelho de Jesus. Fomos comprados, adquiridos, e hoje estamos aqui reunidos, Te adorando, cultuando, engrandecendo o Teu nome. Somos gratos por tão grande obra de salvação, Senhor, por aquilo que o Senhor desenvolveu, todo o esforço do Senhor para estarmos aqui. Obrigado, Jesus, que a Tua graça continue sendo derramada sobre nós, enquanto ainda ouvimos a Tua palavra, e como também, ó Deus, agora ministramos em adoração também os nossos dízimos e as nossas ofertas, para os desígnios do Senhor que são administrados pela nossa igreja, Senhor, e para suprir cada necessidade do Teu reino, atribuído, ó Deus, a obra que nós realizamos aqui. Seja agradável ao Senhor e abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar os irmãos que trouxeram dízimos, ofertas. Pastor Douglas vai estar dando continuidade. Nós queremos agradecer aos visitantes. É um prazer realmente tê-los com a gente e que fique muitas vezes a oportunidade, porque a igreja está aberta para nós louvarmos a Deus junto e termos aquilo que o Senhor tem preparado a cada oportunidade para a nossa adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós agradecemos ainda por este momento de louvor, as ofertas concedidas e que a Tua graça, Senhor, continue sendo ministrada na vida do Teu servo que ministrará a palavra de acordo com aquilo que realmente, como porção do Senhor, boa medida, recalcada e sacudida, para satisfazer os anseios de nossa alma e coração e nos alimentar para mais uma semana abençoada. Nós como igreja o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de darmos início à mensagem, eu vou dar um recado aqui a respeito da nossa semana de oração. Este mês, a nossa semana de oração vai iniciar na segunda-feira, dia 7. E aí nós teremos toda a semana, a partir das 20 horas, a nossa reunião de oração. Às terças-feiras, a reunião prossegue normalmente, não é? Essa terça-feira ainda dia 1º, ainda não será a semana de oração, mas terá o trabalho no dia 1º. Mas a partir do dia 7, segunda-feira, nós teremos o mesmo formato que foi agora esse mês de junho. Então, na segunda-feira, a responsabilidade de ministrar, de conduzir o trabalho será com a Sociedade das Senhoras, na segunda-feira, dia 7. No dia 8, a responsabilidade estará com os diáconos. No dia 9, com os jovens e adolescentes. No dia 10, o responsável será a equipe dos professores. E no dia 11, na sexta-feira, a equipe de louvor. Amém? Então, começamos com as senhoras, na terça os diáconos, depois jovens e adolescentes, professores e equipe de louvor, encerrando na sexta-feira, do dia 7 ao dia 11, às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Senhor, graças te damos, ó meu Pai, por este momento que nós tivemos de louvor, de adoração ao Senhor.
que, ó meu Pai, o Senhor já tem preparado o nosso coração, o Senhor já tem preparado a terra, ó Senhor, e o Senhor já tem também lançado a semente, ó Senhor. Continue, ó Senhor, a cuidar, ó meu Pai, dos nossos corações, ó Senhor, cuidar, ó Senhor, do nosso espírito, ó Senhor, da nossa alma, ó meu Pai, para que a cada dia, ó Senhor, os nossos laços contigo, ó Senhor, a nossa comunhão contigo, ó Senhor, seja a cada dia acrescentada, assim como a nossa fé, ó meu Pai. Graças te damos no teu santo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. As nossas crianças também podem estar indo às salinhas, crianças até 10 anos. Hoje nós tivemos, aliás, hoje nós estamos tendo ainda, né? Não acabou o nosso dia, estamos tendo um dia especial, né? O dia em que nós tivemos aqui 6 almas, 6 vidas, né? Que desceram as águas, não é? Nós tivemos o nosso irmão Ednei, a nossa irmã Andréia, o Fernando, cadê o Fernando? Foi para a salinha, lá na porta. Também nós tivemos, não é? O Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme, a Mariane, está ali a nossa irmã Mariane e o nosso irmão Jurandir. Glória a Deus, né, meus irmãos? Depois nós estaremos ainda, antes do término, chamando eles e nós, como igreja, ainda estaremos orando por eles mais uma vez. Hoje nós tivemos o batismo e a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje na palavra do Senhor será a respeito do batismo, da importância do batismo em nossas vidas. E vamos, aqueles que já foram batizados, né, relembrar algumas coisas, né, alguns votos, não é, referente ao batismo. A responder algumas perguntas do tipo, o que é o batismo? O que é o batismo? Não é? O batismo salva? O batismo é para a nossa salvação? Nós precisamos saber responder a esta pergunta, né? Ainda mais, qual é o principal requisito para o candidato ao batismo descer as águas? O que confessamos publicamente através do batismo? Qual é o compromisso que nós assumimos diante da igreja e diante de Deus quando nós descemos as águas? Ainda passamos a fazer parte da Igreja Universal de Cristo e sermos membros da igreja, e agora quais são os nossos direitos? Quais são os nossos deveres? E aqui nós, como cristãos, nós nos comprometemos a partir do nosso batismo. São questões que hoje nós estaremos respondendo ao decorrer da mensagem. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Esta passagem, ela diz respeito ao batismo de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Esta é uma das passagens
mais bonita que eu vejo na palavra do Senhor. Onde nós podemos ali, né, aos olhos da fé, imaginar como que foi esse dia. Imaginem, amados, os céus se abrindo e vindo sobre o Senhor Jesus, o Espírito Santo, na forma de uma pomba. E dos céus uma voz dizer: este é o meu filho, em quem me comprazo. Ali, amados, né, nós vimos a presença da Trindade, a presença do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Versículo 13 diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus, ele sai de Nazaré, ali da região da Galileia, e vem até as margens do rio Jordão, na cidade de Betânia, ali além do Jordão, para ser batizado por João Batista, ali próximo já à cidade santa, a cidade de Jerusalém. Mas, chegando lá, como nós vemos no versículo 14, João opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser batizado, eu que necessito ser batizado por ti, e vens tu a mim? João, amados, ele é aquele o qual o profeta Isaías mencionou, dizendo que haveria uma voz que clamaria pelo Senhor no deserto, abrindo o caminho para o Messias, abrindo o caminho para o Senhor. E esta pessoa é João Batista. E João ali diante de Jesus, sabendo que ele estava diante do Messias, então ele diz: eu que careço, eu que necessito ser batizado por ti, e vem tu a mim? Em Mateus 3,11, ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água. Aqui é João dizendo: eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos que João, ele sabia a posição dele diante de Jesus. E a posição dele era de submissão, era de respeito, era de se prostrar, porque ele sabia que ali estava o Messias, ali estava o Cristo. João, ele batizava para o arrependimento, João, ele batizava para a purificação dos pecados. E ele sabia que quem estava diante dele não havia motivo nenhum para arrependimento, ou não havia o que confessar, porque era puro e santo. Versículo 15 diz que Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Era necessário que se cumprisse a palavra do Senhor através de Jesus. Então João permitiu, e Jesus então foi batizado. Amados, ainda que Jesus não houvesse do que se arrepender, ainda que Jesus não tivesse nele qualquer pecado para ser purificado, mas o Senhor Jesus, ele estava ali representando
a humanidade caída. Jesus estava ali representando cada um de nós. Era isso que Jesus estava fazendo naquele dia. Nós que necessitamos de um arrependimento genuíno, somos nós que necessitamos confessar os nossos pecados, somos nós que dependemos do perdão de Deus para que nós tenhamos paz e comunhão com o nosso Senhor. Mas Jesus fez isso como um exemplo de como nós deveríamos proceder, de como nós deveríamos fazer. E naquele momento, ele foi batizado por João, representando cada um de nós. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, o qual eu tenho imenso prazer. Lá em Lucas, nesta mesma passagem, não é? Uma passagem referente a este mesmo acontecimento, o batismo de Jesus, Lucas ele deixa claro que Jesus ele foi batizado e ao sair da água ele orava. Jesus ele orava. E então os céus foram abertos e veio o Espírito de Deus sobre ele e a voz dos céus. A importância, amados, da oração. O Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo do batismo e ao mesmo tempo ele nos dá o exemplo da oração. Nós tivemos hoje os candidatos que desceram às águas. E aqui o Senhor Jesus está deixando a esses candidatos e a cada um de nós, salvos em Cristo Jesus, que quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca, os nossos lábios, e oramos ao Senhor, amados, o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós. Ele vem até a sua igreja. Ele toma conta do nosso ser. Os céus abrem quando nós oramos. E que nós também, assim como o Senhor Jesus, na nossa caminhada de fé, no nosso testemunho de vida, o Senhor Jesus também possa dizer: Este é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho felicidade e alegria. Que assim seja também a nossa vida diante do Pai, através do nosso testemunho de vida. Então, amados, o que é o batismo? Primeiro, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordem do Senhor. Ele nos deixou esta ordem. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqui o Senhor está dizendo a respeito também do batismo e da salvação. O batismo salva, não é o batismo que salva. O que salva é nós crermos no Senhor Jesus, como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, o que é o batismo? O batismo é um símbolo. O batismo é um selo. É um selo que sela, está selando a nossa fé em Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas. É isso que é o batismo. Por isso ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa passagem também em Mateus 28,
diz: ide e pregai o evangelho, ensinando e batizando. Então nós vemos que é uma ordenança do Senhor, o batismo. Ensinando e batizando. E Ele dá a forma correta de se batizar. Sobre qual autoridade o ministrante ele pode fazer o batismo? Sobre a autoridade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles que estiveram presentes no batismo de Jesus. Ali estava o Deus Filho. E ali também estava o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Simbolicamente, então, amados, o batismo ele é uma representação do morrer para as coisas velhas, o antigo homem, os velhos costumes, os velhos hábitos, e agora o nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Morrer para o pecado e nascer para a santidade. Sabe, amados, muitos de nós já passamos pela água há alguns anos, outros há muitos anos. Mas sabe que é bom recordar o que é o batismo, para que nós possamos viver a cada dia conforme aquilo que a palavra do Senhor diz para nós viver, nos conformes segundo a vontade do Pai. Então, primeiro, o batismo é uma ordenança do Senhor, mas, segundo, também diz respeito ao candidato ao batismo. E o principal requisito que o candidato que desce às águas deve ter é ser salvo. O batismo é única e exclusivamente para os salvos, para aqueles que têm, que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O batismo é para os salvos. Então, qual é o principal requisito do candidato? É ser salvo. Agora, nós temos um dono, um Senhor, alguém que irá governar, alguém que irá presidir o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Todos nós, um dia estivemos na mesma condição. Todos nós, um dia estivemos na condição de perdidos. Perdidos, pecadores e condenados à morte. Todos estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E por conta da queda do homem, todos nós estávamos condenados. E por conta da consequência do pecado, adentrou a morte no mundo. A morte física. O que é a morte física? É a separação do corpo e da alma. A separação da parte material e da parte imaterial. Onde o corpo, ele segue ali para o cemitério, não é? Para aquela tumba. E a alma segue então para o seu destino eterno. Céu ou inferno. Mas o pecado também ele trouxe a morte espiritual. O corpo está vivo, mas o espírito está morto. É o zumbi, né? É como se fosse um zumbi. Porque o corpo, ele está vivo. Ele anda, ele fala, ele conversa. Mas
o espírito está morto. O espírito está separado de Deus. Está longe do Senhor, está afastado do nosso Senhor, do nosso Criador. Isso é a morte espiritual. Mas o pecado também trouxe a morte eterna, a separação eterna entre o Criador e a criatura. A separação eterna entre Deus e o homem, pois o salário do pecado é a morte. E diante disso, tem um texto lá em Atos, não precisam abrir, mas é em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz a respeito do carcereiro de Filipos. Ali Paulo e Silas estavam presos. E Paulo e Silas então começam a orar. E Paulo e Silas começam a orar fervorosamente ali naquele cárcere, preso, acorrentados. E ali a manifestação do Deus Pai, aquele lugar começa a tremer, aquelas algemas, aquelas correntes são partidas, as portas ali daquele cárcere são abertas, os portões do cárcere são abertos, e diante desta situação, então ali o carcereiro se desespera e tenta até mesmo tirar sua vida. Só não tira por conta de Paulo e Silas. Então, qual é a pergunta que este carcereiro de Filipos faz para Paulo? O que é necessário eu fazer para ser salvo? O que é necessário eu fazer para ser salvo? E Paulo, então, responde de forma simples e objetiva: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, amados. O que é necessário eu fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Romanos 6,23, aqui mencionado a parte B, a parte A, diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse versículo, ele não termina aqui, ele tem a sua parte B, onde ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Paulo ainda, em Gálatas 4,4, ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei, mas o Senhor, Deus e Pai, Ele enviou o seu Filho. E através de Jesus, nós então tivemos a nossa condenação sobre Ele. Aquilo que era para nós passarmos, Ele passou por nós. Ele nos resgatou da condenação da lei. Nenhum de nós, nenhum homem sequer, poderia estar ali no lugar onde Jesus estava. Porque somente Jesus é puro bastante para isso. Somente Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Cordeiro Santo, Cordeiro puro. João 3,16 ainda diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. João 3,36 ainda ele dá continuidade no assunto e ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A palavra do Senhor, ele não nos deixa dúvida. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, amados, creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Creia no Senhor Jesus que Ele foi crucificado, Ele foi morto, Ele foi sepultado.
e que através da morte de Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Creia que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Creia que o Senhor Jesus, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E creia que através do seu castigo, Ele nos trouxe a paz. E através de Cristo, nós fomos curados, nós fomos sarados e nós fomos salvos. Somente através de Cristo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, o principal requisito de todos aqueles que passam pela água é ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Terceiro, o batismo, além do seu testemunho de fé, além de ser o seu testemunho de fé em Jesus Cristo, ele não é apenas uma confissão de fé, uma confissão pública da sua fé, mas ele também é a sua confissão pública do desejo de você segui-lo por todos os dias da sua vida. É você andar com Cristo. É você caminhar com Cristo. É a sua vida ser marcada pelos passos de Jesus Cristo. Atos 8:36 diz, aqui diz respeito a Filipe e ao eunuco. E essa passagem diz assim, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo então o eunuco, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é uma confissão de fé. Isso é uma legítima confissão de fé. Mas também em Lucas 12:8, diz respeito à nossa confissão pública de seguir a Jesus como verdadeiro discípulo. E diz, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, testemunho de vida, testemunho do Senhor Jesus, todos aqueles que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Diante dos anjos de Deus. Quando nós damos testemunhos a respeito de Jesus, a respeito de quem é Jesus, do que Ele fez e faz em nossas vidas, quando nós damos testemunho do poder de Jesus Cristo para a salvação, então o próprio Senhor Jesus, Ele dá testemunho de nós diante dos anjos. Também o batismo, amados, ele simboliza a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma vida de santidade. E isso deve ser uma prática, uma aplicação em todos os dias da nossa vida, diariamente. Romanos 10:11, aliás, 6, de 10 a 11, diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quantas vezes o homem morre? Quantas vezes o homem morre? Quantas oportunidades de vida o homem tem? Uma única vida. E aqui então Paulo diz, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Está morto. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É este o sentimento que nós temos? É este o sentimento que nós temos como igreja, de ter morrido para o pecado? Ou será
que ainda encontramos algum prazer no pecado. Ao passar pelo batismo, estamos simbolicamente dizendo: morri para o mundo, morri para a carne, mas nasci para Deus. Nasci para Deus. Através do batismo também, meus irmãos, nós passamos a fazer parte da igreja local. A partir do momento que nós somos salvos, nós fazemos parte da igreja universal, da igreja de Deus, da igreja de Cristo, de todos os tempos, de todas as épocas, formada por pessoas regeneradas, batizadas no nome do Senhor. Quando nós somos salvos, nós fazemos parte desta igreja, da igreja de Cristo. Mas quando nós passamos pelo batismo, nós passamos a fazer parte da membresia, é uma porta que se abre para ser membro da igreja local de Cristo. É o seu ingresso na igreja local. Então vamos meditar um pouco também a respeito da igreja. Quando o Senhor, quando o Espírito de Deus nos convence, nós precisamos do convencimento do Senhor Jesus, para nós nos dobrarmos diante do Senhor e confessarmos Jesus como Salvador da nossa vida. Então a igreja, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, ele faz parte daqueles que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que passaram pelo novo nascimento. Ser salvo é nascer de novo. Gálatas 2:20 é uma passagem que ela expressa claramente aquele que é nascido de novo. O testemunho daquele que é nascido de novo. Diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, amados. Cristo tem vivido em nossas vidas. É Ele que tem conduzido os nossos passos. É Ele que tem nos levado. É em suas mãos que nós temos segurado e caminhado junto, segundo a tua vontade, o seu querer, os seus planos e os seus propósitos. Porque a palavra do Senhor está dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E sabe o que o Filho de Deus fez para cada um de nós, por cada um de nós? Ele nos amou e se entregou a si mesmo, por mim e por vocês. Então a igreja ela é formada por pessoas salvas, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A igreja ela é formada por pessoas batizadas, que congregam juntos, num só corpo, num só Espírito, numa só esperança, num só Senhor, numa só fé e num só batismo. Isto é a igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte da mesma família. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada um de nós somos um membro, não dessa igreja local, mas do corpo, do verdadeiro corpo de Cristo. Fazemos parte da membresia, sim, desta igreja. Mas antes fazemos parte do corpo de Cristo. E é na igreja que Deus capacita. É na igreja que Deus capacita o seu povo.
Ele capacita, Ele distribui dons, Ele distribui talentos. Então, amados, Ele capacita instrumentistas, músicos, cantores, ministro de louvor. Você tem vontade de louvar o Senhor? Você tem vontade um dia de participar de uma equipe de louvor e adorar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a sua alma? Peça a Deus e Ele há de te capacitar. Peça a Deus. Ele capacita. Você tem o desejo de ser um diácono, de servir a igreja? Peça a Deus para Ele te capacitar. Te capacitar para ser um professor, para você ser um secretário, um tesoureiro, um administrador, um zelador. Peça ao Senhor. Aqui é a casa do Pai. Aqui é parte do reino dos céus. E Ele procura por ceifeiros. Ele procura aqueles que querem servir para a expansão e para o desenvolvimento do seu reino. Ele capacita o seu povo. Ele capacita a igreja. Ele distribui dons ministeriais e espirituais. Ele distribui dons para missionários, para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não há outro que faz isso, somente o Espírito Santo de Deus para fazer isso. É Ele quem dá o dom, é Ele que distribui o dom. Os dons espirituais de palavra de sabedoria, de palavra de ciência, a fé, dons de cura, de operação de milagres, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Nós estamos estudando aqui o Sermão do Monte. E na semana passada nós estudamos que, já algumas semanas nós estamos falando sobre isso, que nós pedimos mal, que nós não sabemos pedir, que nós não sabemos orar ao Senhor. E quando nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Mas a partir, amados, do momento que nós pedirmos para a honra, para a glória do Senhor, para glorificarmos ao Senhor, como corpo de Cristo, amados, Ele vai capacitar, e Ele vai distribuir dons, Ele vai distribuir talentos. Nós pertencemos, como batistas, a uma convenção, e o nome da nossa convenção, a nossa convenção é a Convenção Batista Nacional. A nossa igreja, ela está ligada à Convenção Batista Nacional. E o que difere a nossa igreja batista das demais igrejas batistas? Aqui eu não estou dizendo uma melhor que a outra, não estou falando nada a respeito disso. Mas o que a Igreja Batista Nacional tem de diferencial é que nós cremos nos dons espirituais e no batismo do Espírito Santo como algo vigente hoje na Igreja de Cristo. Tudo isso hoje, ainda o Senhor Jesus pode abençoar a sua igreja com dons espirituais e com batismo no Espírito Santo. Peça ao Senhor, mas não para o seu deleite, não para fazer o seu gosto, a sua vontade, mas para o crescimento e para a expansão do reino do Senhor, para a obra do Senhor, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas. E nós vimos isso, o exemplo disso é o próprio Pedro, o discurso de Pedro,
como Pedro mudou o seu discurso. O primeiro discurso de Pedro, nós vemos aquele homem amedrontado, cheio de medo, até covarde, nega Jesus. Mas depois nós vemos que através do discurso de Pedro, um discurso cheio da autoridade e do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, milhares de pessoas se renderam ao Senhor. Quando nós, então, somos batizados e passamos a fazer parte da igreja local, passamos a fazer parte da membresia da igreja local, nós temos direitos. Nós temos alguns direitos e vamos recordar alguns. Para a saúde espiritual da igreja. Todos os membros da igreja têm o direito de participar de todas as atividades espirituais, como culto e reuniões de oração. Todas as atividades espirituais da igreja, culto, reunião de oração e outras que puderem, ter, todas essas atividades há o direito de ser participada por todos os membros. Também tem o direito de participar de todas as atividades que promovem o crescimento espiritual. Nós temos a Igreja Bíblica Dominical. Todos têm direito de participar da escola bíblica. É gratuito, amados. É gratuito. E é conhecimento. 3, participar dos ministérios e realizações da igreja. Você tem direito, como membro, de participar dos ministérios. Por isso, anteriormente, nós falamos, ore, busque no Senhor, para que você possa ser alguém engajado na obra do Senhor, participativo na obra do Senhor, que tenha o gosto, o zelo, o gozo de participar na casa do Senhor. Também você tem o direito de ter voz e voto nas assembleias, nas decisões da igreja. Você também tem direito a acesso às informações administrativas da igreja. Você tem direito de receber assistência pastoral. Você tem o pastor como um amigo, alguém próximo, alguém para aconselhar, alguém para apaziguar, alguém para orar junto. Então nós temos o direito de receber assistência pastoral, cada membro. Mas também nós temos alguns deveres, como, por exemplo, cultivar a sua vida devocional e a comunhão com os irmãos. É um dever como membro, você ter uma vida de devocional. Por quê? Porque isso faz parte da saúde espiritual da igreja. Nós somos um corpo, e quando um membro está doente, quando um membro está enfraquecido, todo o resto do corpo sente. E eu pergunto para a igreja, quanto tempo do seu dia você tem se dedicado para fazer devocional? Eu vou dizer um valor, um tempo bem baixo, amados. 10 minutos. 10 minutos. O que é 10 minutos diante de 24 horas? Mas será que nós temos feito uma devocional diária? Nós temos tido um tempo em particular com Deus, pelo menos de 10 minutos por dia? Eu não estou falando daquela oração, amados, de quando a gente vai dormir, não, porque a gente está mais com sono do que com vontade de orar. Eu também não estou falando daquela oração que nós fazemos de ação de graças pelo nosso alimento ali na mesa, não é? Agradecendo o Senhor pelo nosso alimento, pelo nosso dia. Eu estou falando, amados, de orar, de uma leitura bíblica, de um estudo rápido, mas frequente, diário, contínuo. Será que nós temos dedicado 10 minutos do nosso dia
para devocional? Também é dever. Nós vimos que é um direito de participar dos ministérios da igreja, mas também é um dever de cada membro buscar participar dos ministérios e das atividades da igreja. É somar, é estar juntos, é somar forças para um mesmo objetivo. Também é dever acatar as decisões das assembleias, por exemplo. É dever de cada um de nós nos submetermos às autoridades reconhecidas pela igreja. É um dever nosso. Isso tudo, amados, é para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como igreja. E eu vou dizer um último aqui, de grande peso, para a continuidade da obra do Senhor. Nós temos contribuído financeiramente com o dízimo. É um dever de cada membro, amados. Contribuir com o dízimo. Contribuir nas campanhas, nas ofertas. Dízimo é a 10ª parte. O Senhor, Ele te dá 100%, é Ele que te abre as portas. É Ele que te abre as portas, é Ele que provê o nosso sustento, o nosso ganho, o nosso trabalho, os nossos negócios. Então Ele nos dá 100% e Ele está requerendo de nós 10%, a 10ª parte. Que é para continuidade, para a manutenção da sua obra. E aí então nós fazemos uma oferta, ou participamos de uma campanha, e esse valor da oferta da campanha, ele não deve ser tirado do dízimo. Porque senão não é você que está dando aquela oferta. Aquela oferta quem está dando é o Senhor, porque o dízimo é do Senhor. Isso parece, amados, assim, é um assunto o qual nós pouco tratamos na igreja. Mas é essencial para a igreja, para a continuidade da igreja. Enfim, amados, nós temos direitos, temos deveres, mas nós temos também compromissos. Precisamos estar comprometidos. E o maior compromisso de todos nós, como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus, prestem atenção nisso, amados, é ter a Escritura Sagrada como a sua regra de fé e prática. Todos nós devemos ser regidos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser a norma, a lei para as nossas vidas, a regra de fé e conduta. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós precisamos nos comprometer com isso, com a palavra do Senhor. Ter a palavra do Senhor como autoridade na igreja. A autoridade na igreja é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus e é a tua palavra. Isso que é a autoridade da igreja. Nós precisamos nos comprometer com a palavra, com os ensinamentos, pois ali está a vontade de Deus para as nossas vidas, os planos, os propósitos de Deus para as nossas vidas. E já, amados, para finalizar, nós precisamos também, além de nos comprometer com a palavra do Senhor, nos comprometer
a render ao Senhor um culto de adoração, de louvor, em espírito e em verdade. O nosso culto, a nossa adoração, ela deve ser uma adoração verídica, verdadeira e não hipócrita. Nós precisamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Ainda que o Senhor conheça o nosso coração, porque o nosso coração, amados, ele é mau. O nosso coração é mau. Mas nós não estamos sós. Nós não estamos sós. E nós somos templo do Espírito. E o Espírito de Deus é Ele quem deve governar as nossas vidas. Nós precisamos nos calar para ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos expulsar o ego do nosso coração para que seja entronizado em nosso coração o Espírito Santo de Deus. Rendemos louvor verídico, em espírito e em verdade. Mas a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Precisamos nos comprometer com a palavra de Deus e com um culto racional de Deus. E também, olha para o seu irmão do seu lado. Olha para o seu irmão. Sabe o que você precisa se comprometer? Nós precisamos nos comprometer uns com os outros. Nós precisamos nos comprometer uns com os outros. Nós precisamos interceder uns pelos outros nas nossas orações. Nós precisamos ajudar uns aos outros nos momentos de necessidade, nos momentos de enfermidade. Nós precisamos pregar o Evangelho uns aos outros. Nós precisamos nos comprometer a pregar o Evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. No nosso trabalho, na nossa casa, na escola, na rua, porque esta é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas também, não é? E de pregar o Evangelho, né? É uma ordem que o Senhor está nos dando, né? A ordenança da igreja, né? É o batismo e a Santa Ceia. Essa é a ordenança que Jesus Cristo deu à igreja, não é? Mas Ele nos deu uma grande comissão, e a comissão que Ele nos deu é de ir e pregar o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? O nosso tempo não nos permite irmos além, mas eu ainda convido todos aqueles que passaram pelas águas hoje, eu peço que venham até aqui. A igreja ainda estará conhecendo aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de saber quais são os nossos irmãos que passaram pelas águas hoje. Sobem aqui. Vamos subir aqui. Fica mais fácil, mais visível aos nossos irmãos. Peço que toda a igreja fique em pé. Nós vamos mais uma vez estar orando pelos nossos irmãos. Aqui está o nosso irmão Ednei, a nossa irmã Andréia, o filho Fernando. Nós vemos o nosso irmão, não é? Corajosamente tomou essa decisão. O nosso irmão, essa família agora vai fazer 1 ano que eles estão aqui, não é? Junto de nós, sempre se mostrando assim, dispostos, né? Aos trabalhos da igreja, estarem ajudando e colaborando. O nosso irmão Jurandir, não é? Está aqui, esposo da nossa irmã Maria. Durante quantos anos o nosso irmão abriu as suas portas
para que nós fizéssemos lá na sua casa, a igreja em casa, né? Foram anos, né? E hoje, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão passou pelas águas, né? A Mari, o Guilherme, não é? Foi falado lá de manhã, né? É o fruto de quando nós pregamos o Evangelho, de quando nós ensinamos a respeito de Jesus, não é? É a semente lançada. Aqui é o resultado da semente lançada. Lá pela nossa irmã Marina, o nosso irmão Osmar, não é? O nosso irmão Gé, o Juninho, a Karina, a Kelly, já a terceira geração aqui na igreja Betel da Pousada, né? Glória a Deus por isso, não é? Isso para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. E o Fernando, não é? Jovem, né? Nós vemos aqui, a igreja vê ele aqui, não é? Tão jovem, mas eu também tive o prazer de estar com ele aqui no discipulado, e amados, as perguntas, ele pode ser jovem, mas as perguntas que ele fazia era de um homem maduro, para a honra e para a glória de Deus também. Continue assim, viu, meu irmão? Nessa curiosidade para o bem, né? Nesta curiosidade ao nosso Deus e Pai. Eu peço para o pastor estar orando neste momento por eles, e a igreja também vai estar junto nesta oração, estando confirmando a oração. Esse? Amada igreja, a importância de todos nós conhecermos, né, os procedimentos da igreja para chegar também a um ponto de decidir ao batismo, né? Então, esses irmãos, irmãs, eles tiveram um discipulado, né, com 13 lições, né? Continua 13 lições, e é sobre o batismo. Então, eles ficaram cientes, né, nas suas definições, decisões do batismo, foi pessoal, não foi ninguém que impôs a ninguém batizar, né, foi algo do coração. Então, eu queria também deixar isso claro à igreja. Se alguém aqui não é batizado e tem dificuldade a saber, né, os procedimentos para passar pelo batismo, aí está aberto o espaço. Se tiver alguém que tem interesse, procura a nossa irmã Josi, né, a secretária da igreja, ela pegará o seu nome, e assim nós podemos fazer um grupo ou individualmente para dar o discipulado, para ter um conhecimento, e talvez até mesmo do discipulado você pode, no conhecimento a quem é Jesus, o Salvador, você pode ter uma decisão pessoal, né? Então, esses irmãos todos passaram por isso, né? Vamos fechar nossos olhos e vamos estar orando por eles, né? Pai querido, é uma alegria estar aqui, Senhor, orando por essas vidas que passaram a fazer parte do rebanho do Senhor e fazer parte também da Igreja Batista Betel, do corpo de Cristo aqui, de membresia. E eles, ó Pai, eu sei que no caminhar deles, eles vão ouvir muitas vozes que muitas vezes querem, ó Deus, impedi-lo a sua caminhada na fé. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai estar conduzindo as suas vidas e seus corações, ó Deus, para continuar esta caminhada, para poder ser fiel a Deus e também ser usado por Deus, como o teu servo pastor expressou aqui, pregou sobre os dons espirituais, e que eles possam ter um coração sensível à voz do teu Espírito. Amém. E possam buscar os dons espirituais,
para ser também útil e ser, Deus, ó Pai, abençoado e abençoar outras pessoas também com os dons que Deus repartiu aos seus corações. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor guarda na sua caminhada. Livra, Senhor, dos inimigos das suas almas, ó Deus, e que Deus dê, ó Deus, visão espirituais, e que seus olhos possam ver a tua glória, ver o teu poder, ver o teu domínio, e saber que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que eles aprendam também, ó Deus, a falar com o Senhor, eles aprendam também, Senhor, a pôr em prática a tua palavra, para que eles não venham a pecar contra ti, como o rei Davi, Senhor, mesmo nos seus, ó Deus, no seu andar, mesmo no seu pecar, mas mesmo assim ele conheceu que Jesus Cristo e que Deus era verdadeiro, e ele pediu: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essas vidas estejam, Senhor, sendo guardadas por ti, e que seus corações sempre estejam cheios do teu poder, da tua palavra, do teu Espírito Santo, e que as suas mentes sejam a mente como de Cristo. Tenham a mente de Cristo para pensar nas coisas lá do alto, que o seu coração seja lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Nós o abençoamos, ó Pai, e agradecemos a Ti por essas vidas em fazer parte do rebanho do Senhor, e saber que o Senhor tem planos e propósito na sua caminhada. Que nós assim os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, né, irmãos? Na quinta-feira nós fizemos uma aula aqui do discipulado que estava faltando, não é? E o Fernando estava na aula, né? Aí chegou na última aula, no último momento, a gente já tinha encerrado a aula, e aí o Fernando, ele fez 2 perguntas só, amados. Uma a respeito, olha só, da justificação, e uma a respeito do arrebatamento. Glória a Deus, né, amados? Não é? Glória a Deus. Podem descer. Graças a Deus. Vamos estar encerrando ainda uma oração final. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, ó meu Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, por cada uma dessas vidas, ó Senhor, que desceram, ó Senhor, as águas hoje. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo dia em que nós também descemos as águas, ó Senhor. E Pai, nós sabemos, ó Senhor, que há alegria nos céus, ó Senhor. E também nós, ó meu Pai, vivemos esta alegria como a igreja de Cristo, ó Senhor. E nós vivemos, ó Senhor, também da felicidade desses familiares, ó Senhor, que tiveram aqui, ó Senhor, os seus familiares queridos, tomando esta decisão importante das suas vidas, ó meu Pai. Nós te agradecemos, ó meu Pai. E pedimos também, ó Senhor, neste momento, que nós tenhamos uma semana, ó Senhor, abençoada por Ti, ó meu Pai. Que o Senhor venha nos abençoar o nosso lar, o nosso trabalho, ó Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, ó meu Pai. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça hoje e todo sempre com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Não vá embora antes sem dar um abraço no seu irmão.